Fala galera, beleza? Olha só, hoje eu vou falar de um tema muito interessante, muito importante para você que tenta Enem ou qualquer outro vestibular do país, para você que gosta de citar, articular filosofia aí na produção de texto, né, na sua redação. Então é uma aula extremamente importante, ética e moral. São dois conceitos que eu já trabalhei aqui no canal. Inclusive foi meu primeiro vídeo. Eu vou deixar aqui no card da descrição para você clicar e assistir depois e ver um pouquinho aí sobre essa discussão feita há alguns meses atrás. Então, é o seguinte, ética e moral são dois conceitos que muita gente utiliza como sinônimos. Então, essa é uma noção errada. Ética e moral são coisas distintas. Vamos pensar a partir da filosofia. A filosofia tem uma área que é chamada de filosofia moral ou ética, ou seja, a ética, para nós, da filosofia, é um ramo, é uma área de pesquisa, é uma área de reflexão que tem como objeto de estudo a moral, que de maneira simples são as regras que orientam a sua vida em sociedade. Então, aquela noção que nós desenvolvemos acerca do que é certo ou errado, isso é a moral. E a capacidade que o ser humano tem de refletir sobre estas regras é a ética. Então, a ética é a reflexão sobre a moral. Entendeu a diferença? Se não, volta o vídeo aí. Mas lembre-se, ética é a reflexão sobre a moral. Então, nós temos que destacar o seguinte, ao longo da história do pensamento, diversas reflexões sobre a moral foram produzidas. Várias reflexões. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Uma das grandes referências na discussão sobre a moral é Aristóteles, filósofo natural de Estagira, o cara que estudou lá na academia de Platão, foi professor de Alexandre o Grande, inclusive tem uma aula minha aqui sobre Aristóteles também, vou deixar aqui na descrição para você ir lá assistir. Ele desenvolve uma reflexão muito significativa acerca da moral. Ele escreveu um livro, vários livros, né, mas um dos principais, né, sobre esse assunto é Ética a Nicômaco. Então, este livro, Ética a Nicômaco, que inclusive vou deixar também o link aqui para você ler em PDF na internet, se quiser fazer uma leitura mais aprofundada, ele apresenta a sua reflexão moral fundamentada na noção de meio termo. Para Aristóteles, a vida em sociedade depende do aperfeiçoamento de determinadas virtudes. O indivíduo não tem necessariamente que depender de um código de conduta ou de uma norma pré-estabelecida para viver de maneira correta em sociedade. Ele tem que se guiar pelo meio termo. O meio termo é aquele que está entre o excesso e a falta. Então, Aristóteles afirma que nós só iremos nos tornar virtuosos quando praticamos o bem, e o bem deve ser entendido como esse equilíbrio, este meio termo. Então, como é que eu vou praticar o bem? Como é que eu vou desenvolver essa virtude? Como é que eu vou tornar uma pessoa equilibrada? É vivendo em grupo. Então, lembra sempre da noção de animal político de Aristóteles. Ou seja, o zoon politikon é o animal que vive na polis, na cidade. Nós dependemos da vida em sociedade. A vida em sociedade vai me aperfeiçoar. Eu sempre brinco com os meus alunos, né, em sala de aula, porque eu afirmo que o meu contato com eles cotidianamente colabora para eu desenvolver um tipo de virtude, que é a paciência. Né? Ou seja, esse tipo de contato que eu estou tendo constantemente com eles vai aperfeiçoando o meu caráter. O trânsito, por exemplo, é uma situação em que a gente pode perceber essa teoria aristotélica. Ali a gente vai tentando, a todo momento, encontrar um equilíbrio para que as relações entre os seres humanos se tornem viáveis. Então, Aristóteles defende essa ideia, ok? Do meio termo, do equilíbrio. Outra grande reflexão, assim, de extrema importância que se apresenta na história da filosofia foi pensada por Nicolau Maquiavel, né, o intelectual italiano do século XVI, Maquiavel, que escreveu várias obras, dentre elas O Príncipe, e ele afirma que é preciso o indivíduo se guiar pela virtude. Virtude é o quê? É a sua capacidade de agir de maneira correta diante das situações impostas pelo acaso. Então, Maquiavel defende um tipo de ética circunstancialista, ou seja, o indivíduo ele não deve se guiar por padrões ou padrões morais transcendentais, totalmente objetivos, não. Ele tem que agir de acordo às circunstâncias. Então, este é o principal conselho de Maquiavel, né? Ele não deixa muito claro a noção de bom ou mal, certo ou errado. Ele afirma que o indivíduo deve agir
de maneira eficaz diante das variadas circunstâncias que a vida lhe apresenta, né? Então, é um importante intelectual também, fique atento a ele, caiu várias vezes no Enem. Outro filósofo que debate muito bem essa discussão acerca da moral é o alemão Immanuel Kant, que escreveu variadas obras assim de grande relevância para a história da filosofia, como, por exemplo, Crítica da Razão Prática. Ele traz para nós uma noção do imperativo categórico. Para ele, toda a ação deve estar fundamentada no dever. E qual a definição de imperativo categórico para Kant? Kant afirma o seguinte, que nós devemos agir de tal modo que a máxima de nossa ação possa sempre valer como princípio universal de conduta. Eu vou repetir para você anotar. Age de tal forma que a máxima de tua ação possa sempre valer como princípio universal de conduta. Ou seja, eu vou agir apenas se o princípio da minha ação possa ser aplicado universalmente. Então, ao contrário de Nicolau Maquiavel, Kant defende uma moral universal. Essa ideia de que a moral ela não deve estar fundamentada nas sensações, nas inclinações. Não! O imperativo categórico se configura aí, quando eu vou fazer o que é certo simplesmente porque é certo. Ao invés do imperativo categórico, nós temos de outro lado o imperativo hipotético. É quando eu faço o que é certo, não porque é certo, mas sim porque eu quero ter algum ganho com aquilo, por exemplo. Né? Vamos pegar aqui o contexto político. Muitos candidatos buscam se apresentar como pessoas caridosas, sendo que, na realidade, fazem o que é certo ou fazem o bem apenas para ter algum tipo de ganho pessoal com aquilo. Né? Utilizam o outro como meio, né? Para ter algum tipo de ganho. Outro tipo de imperativo hipotético. Né? O indivíduo deixa de fazer uso de bebida alcoólica, né, ao dirigir, não porque esta é uma regra, né, não porque ele se coloca no lugar do outro, não porque ele toma como princípio universal, né, esta ação, e sim porque ele tem o receio de ser multado. A quantidade excessiva de leis na nossa sociedade demonstram a prevalência de quê? Do imperativo hipotético. A quantidade excessiva de leis na nossa sociedade representa a erosão dos nossos princípios morais. Uma vez que é preciso ter algo que me puna ou que regule a minha ação de tal modo para que eu não faça o que para que eu faça o que é certo. Então, eu não sou guiado única e exclusivamente pelo dever. Eu sou guiado, às vezes, pelo medo de ser punido ou pela forma como outros vão me enxergar e não pelo dever em si. Então, Kant chama a atenção e busca valorizar o quê? O imperativo categórico. Quando o princípio que norteia a sua ação possa ser válido universalmente. Então, antes de agir, refletir. Seria bom se todos na sociedade em que eu estou inserido agissem dessa forma? Eis aí a reflexão. Então, Kant parte desses princípios. Outro autor que eu quero destacar é o John Stuart Mill. Ele defende a perspectiva utilitarista. Para este autor, o princípio que deve nortear a conduta deve ser a felicidade. Ou seja, não tem mais um caráter objetivo como Kant propunha, racional. Não. Aqui ele valoriza a felicidade, ou seja, a ação é válida se ela consegue propiciar felicidade para um número significativo de pessoas, ok? Então, agora nós temos o quê? Uma ética consequencialista, ou seja, a validade da ação humana encontra-se na consequência que esta ação pode gerar para um grande número de pessoas. Então, vocês viram aí como é que a filosofia moral ou a ética ela é ampla? Então, os ramos de reflexões filosóficas acerca das regras que orientam a nossa conduta, elas são variadíssimas. Então, eu espero que tenha ficado claro. Se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários ou alguma sugestão, ok? Tamo junto! Não esquece de compartilhar o vídeo com os amigos, se inscrever no meu canal e deixar aquele like. Tamo junto, valeu galera, abraço!